E aí, pessoal, tudo bem? Seguinte, hoje eu tava em um certo lugar aí e eu fui meio que confrontada, né, por um senhor. A gente acabou conversando um pouco sobre política e ele me disse que todo bolsonarista é fascista. Então é o seguinte, vou trazer para vocês as características do fascismo. Foi um movimento que aconteceu há muito tempo atrás, as pessoas estão repetindo que nem papagaio, nunca ouviram essa palavra antes. Então vamos lá, características do fascismo: nacionalismo, ultranacionalismo, autoritarismo, totalitarismo, culto ao líder, que é uma característica também, militarismo e violência, corporativismo, propaganda, no sentido de propaganda mesmo, né? Da palavra em inglês, de você fazer propaganda política, controle ideológico. Vamos ver, gente, vamos tentar aqui uma por uma entender o que isso significa. O que é o nacionalismo, gente? É uma característica em que você enaltece o seu país e todos os outros países são lixo. Sim, nós bolsonaristas amamos o nosso país. Como já disse o Eduardo Bolsonaro, a gente não quer viver em outro país, a gente quer viver em outro Brasil, porque aqui tá difícil de aguentar mesmo. No governo Bolsonaro, nós sempre tivemos uma relação harmônica entre todos os países, até mesmo com Rússia e China, que são países comunistas e autoritários. Todo mundo se lembra quando Bolsonaro foi lá falar com o Putin, ninguém sabia para que era. Depois a gente descobriu que ele estava indo negociar fertilizantes antes que estourasse a guerra contra a Ucrânia, porque, para quem não sabia, a Rússia é o maior fornecedor de fertilizantes para o nosso agronegócio. Então, até com países que a gente não gosta, Bolsonaro se relacionava muito bem. E com a China, gente, vocês devem lembrar que durante o governo Bolsonaro, a brusinha não tinha taxação. Agora, no atual governo, tem. Ultranacionalismo é cheio de ideias autoritárias, né? Pode defender governos fortes e centralizados para impor essa visão de ultranacionalismo. Quando que o Bolsonaro fez isso? Regimes autoritários se apoiam no ultranacionalismo para justificar guerras, perseguição e censura. Vocês viram algum artista, youtuber, político, jornalista de esquerda sendo perseguido durante o governo Lula? Eu não vi nenhum. Agora, durante as eleições de 2022, a gente viu tudo isso. Inclusive, foi por isso que o Eduardo Tagliaferro, que era a assistente do Moraes nessa perseguição que aconteceu depois do 8 de janeiro, foi o motivo pelo qual ele pulou do barco, né? Porque ele percebeu que com 2 semanas de trabalho, a censura estava rolando apenas para um dos lados. Somente pessoas de direita, ou seja, gente que estava lá no 8 de janeiro, mas que talvez nem tivesse feito nada, né? Não tivesse depredado nada, não tivesse pichado nada, não tivesse descido de Teresa do prédio, né? Que a gente sabe que isso não é uma prática de senhorinhas de 60 anos de idade, 70 anos de idade, mas sim por caçar postagens em redes sociais de pessoas que se consideravam bolsonaristas. Então, eu acho que isso é uma forma de censura e uma ideia autoritária, né? Isso é fascismo, tá, gente? Isso faz parte do fascismo. Eu não vi Bolsonaro censurar ninguém. Inclusive, ele poderia muito bem ter pago as mídias, né? Globo, o Estadão, para falar bem dele. Ele nunca fez isso, tá? Uma informação, se vocês quiserem pesquisar aí na internet, procura quanto que o Bolsonaro destinou para a Globo, para as grandes mídias, durante 4 anos de governo. Vocês vão ver que é muito menos do que o Lula paga por ano para a Globo falar bem dele. O autoritarismo. Acho que o autoritarismo é a maior das características do fascismo, né? Você sabe o que significa PL? PL, o partido ao qual o Bolsonaro se afiliou no meio lá do seu mandato? Partido Liberal. Você sabe o que quer dizer liberdade? Liberdade é no sentido assim, ó, cada um cuida da sua vida sem o Estado ficar interferindo. Cada família cuida da cultura das suas crianças, dos seus filhos, sem interferência do Estado com religião, ideologia, identidade de gênero, né? Coisas que você vê nesse atual governo querendo que sejam tratados numa sala de aula com crianças de 3 anos de idade.
Autoritarismo também tem muito a ver com o que você permite que as pessoas falem ou não falem. O que a gente está vendo hoje, né? Esse controle todo das redes sociais, o governo falando que precisa regulamentar as mídias. Isso é censura, isso é controle do que as pessoas podem falar. Ou seja, fazer censura prévia de opiniões, né? Que remédio ou vacina você deve ou não deve tomar, não poder questionar as eleições, por exemplo, isso é tudo do autoritarismo, que é do fascismo, tá? Não permitir que as pessoas questionem se as eleições foram fraudadas ou não é uma característica do fascismo, e nós não fizemos isso. Até agora, pelo menos, não com o apoio do STF. E tudo isso nós estamos vendo no governo Lula, né? A gente questionou as eleições, porque nós tivemos uma percepção que houve uma fraude em 2022, mas a gente não está podendo questionar nesse governo atual. Não poder questionar as eleições é uma característica do fascismo, você goste ou não. Totalitarismo é uma outra característica do fascismo, tá? É a defesa de um Estado forte. Eu acho que você já ouviu o Bolsonaro dizer mais Brasil, menos Brasília, que vai completamente contra essa ideia de totalitarismo. Eu vou te explicar o que isso significa como se você tivesse 4 anos de idade. Isso significa mais liberdade de escolha para o povo, né? E menos imposição e interferência do Estado. Alguém te xingou? Vai lá e processa. Ah, você não pode pagar? Tem advogado gratuito para isso. Então, nada do Estado censurar previamente o que a pessoa pode ou não pode falar para você. Fascismo defende um Estado grande, um Estado autoritário, ou seja, mais servidores públicos e menos empreendedores, menos empresas, menos força, né, de gerar riqueza. Nós, bolsonaristas, conservadores, nós pensamos exatamente o contrário. Nós queremos sim que todo mundo seja rico e não que todo mundo seja pobre e esperançoso, que é o que todo esquerdista político quer, manter o povo pobre e esperançoso. O próprio Lula já disse, as pessoas vão ficando mais inteligentes, mais estudadas, elas vão deixando de votar na gente. Pode procurar esse vídeo na internet também, você vai achar com facilidade. Outra coisa que o Bolsonaro fez que vai completamente contra a ideia do fascismo foi contratar ministros técnicos, ou seja, nada de ficar prometendo carguinho, ou seja, tornando o Estado forte, né, com pessoas em cargos para os quais elas não têm competência, porque precisava devolver favores de pessoas e de partidos que ajudaram na campanha. Isso não é Estado forte para nós bolsonaristas, né? Enfim, para o Lula é muito alinhado com o que o fascismo pensa sobre essa questão do Estado forte. Culto ao líder é outra característica do fascismo. Quem resolveu chamar o Bolsonaro de mito? Eu acho que foi o povo, né? Agora, quem que inventou a musiquinha do Lula lá para ficar, né, enaltecendo a pessoa? Quem que fica entoando essa música? É o povo? Não, gente, são os artistas comprados da Globo. Militarismo e violência. O militarismo, você pode até colocar na conta do Bolsonaro, porque ele é militar mesmo. Agora, quando ele poderia ter tentado um golpe, né, de Estado, que é o pessoal está querendo alegar agora, ele não acionou as Forças Armadas, quando ele poderia ter feito isso enquanto ele estava no governo. E para você que tem dificuldade de entender isso, né, e acha que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, eu vou te explicar como se você estivesse na 5ª série. Você não dá um golpe de Estado sem armas, sem tanque e sem apoio militar. Não tem como dar golpe de Estado sem apoio militar. Nós não tivemos apoio militar. Pelo contrário, né? O Bolsonaro pegou, saiu até do país, porque ele nunca pretendeu fazer isso. Agora, você quer entender como que isso funciona? Vai pesquisar lá o que o Maduro fez com os militares da Venezuela. E aí você vai entender o que é o militarismo em um governo fascista. Corporativismo é outra característica do fascismo, tá? Para você que não sabia, tá sabendo agora. No corporativismo do fascismo, a economia é organizada por meio de corporações que são ligadas ao Estado, completamente o oposto das ideias do Bolsonaro, tá? No corporativismo do fascismo, as empresas, né, a economia é organizada por meio de corporações ligadas ao governo,
completamente o contrário da proposta do governo Bolsonaro, né? Lembra? Liberalismo, gente, liberdade de escolha. Característica do fascismo, sim. Harmonia entre patrões e empregados. Sim, isso você pode colocar na nossa conta também. Nós queremos harmonia entre contratante e contratado, para que eles possam estipular o que é melhor para eles, né? Para cada parte, sem interferência do Estado, sem interferência de sindicatos chupins também, né? Sabe, inclusive, onde é que isso funciona muito bem, esses contratos individuais? Nos Estados Unidos, onde mora o Wagner Moura, defensor do MST. Propaganda, de propaganda mesmo, né? Do inglês, propaganda, e se promover, se propagar como político, né? A única coisa boa que existe no planeta. O uso intenso da propaganda para manipular a opinião pública, né? Sob o governo Lula, a Globo Lixo recebeu, como eu já falei, 4 vezes mais do que por ano, né, do que no governo Bolsonaro total, tá? Ele poderia muito bem ter pago a Globo Estadão para falar bem dele, mas ele preferiu não fazer isso, porque a gente defende a liberdade de expressão, inclusive a liberdade de imprensa, né? E você acreditar em qual jornal você quiser. Na abertura do 26º Foro de São Paulo, pode procurar o vídeo aí, tá? O Lula mesmo disse que não ia admitir que falassem mal do governo publicamente. Ele fala, se você quiser falar mal do governo, você tem que chamar a pessoa ali, ó, né? E falar com ela sem falar isso abertamente, publicamente. Eu não vou admitir que isso seja feito. Então, pesquisa aí na internet, gente. Propaganda, o uso intenso da propaganda para manipular a opinião pública. Você não pode falar mal do governo Lula, não publicamente. E isso é uma característica do fascismo. Acho que a última característica que eu vou trazer aqui é o controle ideológico, né? Então, quando a gente tem um presidente que valoriza o liberalismo, ou seja, você tem a opinião que você quiser, você fale o que você quiser, desde que você arque com as consequências, que isso é muito importante também dentro do liberalismo, e muita gente não entende, né, que é o ponto que eu defendo bastante. Você quer xingar a pessoa? Vai lá e xinga. Agora, se ela te processar, você não vem atrás do Estado, você lida com o que você falou. Isso é liberalismo. Mas o controle ideológico, ele é muito forte, né? Uma muito forte característica do fascismo. Eu vou fazer uma pergunta simples. Se você tiver 2 neurônios, você vai saber responder. Quem defendia ensinar português, matemática, história, geografia e ciências nas escolas? Bolsonaro ou Lula? E agora, quem defende ensinar filosofia, sociologia, identidade de gênero nas escolas e diz que isso é mais importante para a formação do cidadão do que as outras disciplinas? Então, gente, com tudo isso, vocês já podem entender quem é fascista e quem não é. Ou pelo menos entender um pouquinho melhor o que é fascismo antes de continuar, né, com essa mania de papagaio de ficar repetindo que bolsonarista é fascista sem mesmo entender o que essa palavra significa.